volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o meteorologista Gilmar Bistrô, da Imparne. Gilmar Bistrô, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos. Previsão de chuvas para este 2020 no Rio Grande do Norte. O que é que o senhor traz? Boas notícias, dentro de um certo parâmetro, né? de um certo limite. Porque nós estamos com boas condições no Oceano Atlântico, quer dizer, nunca estiveram tão boas como estão agora, até melhor do que ano passado, e ano passado elas estavam boas, mas alguma flutuação ainda no Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ainda tem mostrado um comportamento não normal do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, normalmente, quando você tem um El Niño muito intenso, como aconteceu em 2015, 2016, os anos seguintes, eles são de laninha. E nós não tivemos isso acontecendo nos anos de 2017, 2018, 2019. Então, há uma flutuação e o Oceano Pacífico ainda busca um equilíbrio e busca uma condição normal no seu padrão. Então, eu acredito que nós teremos algumas flutuações, não tão intensas como o ano passado, porque no ano passado nós tivemos um comportamento normal até o mês de março, o mês de abril nós tivemos um veranico que, digamos assim, atrapalhou o desenvolvimento da agricultura no interior do estado, em algumas regiões. Esse ano não, esse ano a gente vai ter uma quadra chuvosa, digamos assim, mais linear, com chuvas em todos os meses e não tendo preocupação com a ocorrência de veranicos prolongados que possa trazer prejuízo para a agricultura. Isso quer dizer que os nossos reservatórios poderão receber uma lâmina d'água até maior do que a do ano passado, Gilmar? Olha, dentro do que a gente tem analisado, sim. A gente espera que haja uma concentração melhor de chuva no Alto Oeste, que o ano passado foi um dos cantos que pouco choveu, no Alto Oeste e no Trairi. Esse ano a gente já tem observado no mês de janeiro com chuvas acima do normal em grandes partes dos municípios do Alto Oeste. A região do Trairi também, Santa Cruz, recebeu muita chuva nesses primeiros 15 dias de janeiro. Então a gente espera que a quadra chuvosa do Alto Oeste seja normal. Sendo normal, o reservatório de Pau dos Ferros, que é o principal, ele vai pelo menos recuperar parte da sua quantidade de água prevista. Gilmar Bistrô, como explicar, por exemplo, Currais Novos, Caicó, são cidades praticamente vizinhas, a gente está aí a 100 quilômetros. Agora, ano passado em Currais Novos, teve uma boa chuva que, inclusive, tirou o reservatório Açude Dourado, mas, por outro lado, o Itães permanece no volume morto. Como explicar uma diferença tão grande? É uma explicação difícil de se entender até para o meteorologista, até para o estudioso, porque você tem a região de Caicó, que é o que nós chamamos de Seridó Ocidental, e oriental, o Seridó de Currais Novos. O Seridó de Caicó chove mais, a média lá é 850. E o Seridó de Currais Novos chove menos, a média é em torno de 650. Chove em torno de 100 milímetros a menos, por conta da influência da região do Seridó, o Vale do Açu. Você tem o fluxo de umidade pelo Vale do Açu, entrando com os ventos do Nordeste, e o Currais Novos é prejudicado por conta da Serra da Borborema. Os ventos não conseguem ultrapassar, os ventos úmidos não conseguem ultrapassar e levar a umidade para fazer a chuva. Então, mas o ano passado tivemos o contrário, tivemos alguns episódios de chuvas intensas devido à região de Serra de Santana, Lagoa Nova, Cerro Coral, onde choveu bastante, e aí o Currais Novos entrou nesse pacote e aí choveu bastante. Neste 2020, o senhor acredita que a região mais chuvosa, exceto o litoral, claro, deverá ser qual? Olha, nós acreditamos que haja uma normalidade nas chuvas na região do Alto Oeste. Sendo dessa normalidade, a região que mais deverá chover será a região do Alto Oeste. Então, a gente acredita que, pelos estudos, a chuva vai começar pelo Alto Oeste, vai se deslocando em direção ao leste e devendo ocorrer de forma normal. Então, o Alto Oeste, a região de Mossoró, do Vale do Açu, Seridó, e atingindo aí as regiões do Trairi, o Potengi e o litoral. O período de chuva no interior começa propriamente quando, Gilmar? A gente já poderia dizer que começou agora com essas chuvas ou não? Olha, eu diria que nós teremos chuva já da zona de convergência a partir de sábado, do próximo final de semana. Estamos observando uma migração da zona de convergência, a alta pressão do Atlântico Sul, do Atlântico Norte está intensa, então força os ventos de Nordeste a deslocar essa área de convergência para cima do Nordeste. Os ventos de Sudeste aqui do Atlântico Sul estão mais fracos, então a zona de convergência tenderá a se aninhar de forma precoce sobre o Nordeste, trazendo chuvas
nós acreditamos, pelas previsões que a gente tem realizado, a partir de sábado e domingo já chuvas tanto no interior do estado como aqui no litoral. E havendo uma informação, uma previsão de que de sábado para domingo, poderemos ter umas pancadas de chuvas mais fortes aqui no litoral, aqui em Natal. Seriam pancadas de chuva mais fortes, com transtornos como essas aquelas da semana passada? O transtorno ele existe por causa da falta de estrutura de escoamento das águas fluviais, porque a chuva acontece. Agora, essa chuva, previsão para esse final de semana, chuvas fortes, são semelhantes à da semana passada, Gilmar? Não, porque o momento é outro. Nós estávamos com um sistema vórtice ciclônico atuando sobre o Nordeste e favorecendo as chuvas aqui no litoral. E todo esse canal do Potengê, até lá na sua nascente, em Cerro Corá, se a gente pegar o mapa de chuva, a gente vai observar, desde Natal, a encosta dos rios foram onde nós observamos chuvas mais intensas, desde aqui em Natal, com chuvas acima de 100 milímetros, até Cerro Corá, com chuvas de 120, 140 milímetros. Então, percorreu todo o Potengê. Então, esse final de semana, a chuva da zona de convergência, ela é uma chuva mais maneira. Mas como a água do Oceano Atlântico está mais aquecida, quase 1 grau mais aquecida, então você tem mais umidade e na madrugada você tem aí o fortalecimento das estabilidades por conta da brisa, do vento. Então, você tem um incremento de chuva e nós podemos ter algum momento, de sábado para domingo, algumas pancadas de chuvas fortes aqui no litoral. No interior, o sertanejo costuma dizer, o inverno pegou. Então, a partir desse final de semana, se tudo correr conforme está demonstrado no cenário, o inverno pega no interior, meteorologista? A gente diz assim, o inverno pegou quando a gente, nós meteorologistas, quando a gente enxerga a zona de convergência atuando e com a previsão de que ela vai se estabelecer. Então, como nós não temos El Niño nem Laninha, então a flutuação da zona de convergência, deslocando para cima, para baixo, ela vai depender de outro fator, que é outro sistema meteorológico que nós chamamos de oscilação 30 a 60 dias. É uma onda planetária que circula o planeta de oeste para leste. Então, quando ela tem a sua convergência sobre o Nordeste, ela favorece chuva. E quando ela não tem essa convergência, ela desfavorece a chuva. Mas a convergência dela, ela dura 30 a 40 dias. Então, a gente pode dizer que se a zona de convergência começar a atuar no final de semana, com a ação dessa onda, oscilação, 30 a 60 dias, aí nós poderemos ter pela frente boas chuvas aqui no Nordeste num período mais longo. Senão ela vai ficar flutuando e a gente vai ter, não que a chuva vá parar, ela vai aparecer, vai fazer 1, 2 dias com chuva, depois vai sumir, vai ficar 2, 3 dias sem chuva, depois volta a chover novamente. Uma coisa para a agricultura é essencial, agora para encher açude fica difícil. E essas chuvas do litoral, aqui da Grande Natal, essas chuvas são as chuvas de verão propriamente ditas? Olha, por incrível que pareça, a gente tem levantado os dados desde 2017, a gente tem observado chuvas intensas acontecendo aqui no litoral durante o início do mês de janeiro, entre janeiro e fevereiro. Então, ano retrasado, ano passado aconteceu essa chuva toda lá em Parnamirim, inundou esse cemitério. Esse ano veio acontecer aqui em Natal. E a gente tem o que está acontecendo é que nesses 2 últimos anos, principalmente 2019 e 2020, o oceano muito aquecido nessa época do ano. Então isso aí tem muita umidade, então qualquer instabilidade um vórtice ciclônico, da zona de convergência ou até um resto de frente fria, você pode ter a formação dessas chuvas, porque você tem a parcela de umidade vindo do mar, encontra uma parcela de ar um pouquinho diferente aqui sobre o continente, aí você tem a formação de chuva e o incremento devido ao efeito brisa, né? Ou seja, já é hora do sertanejo plantar. A preparação ela começa agora, né? Os municípios estão doando aí horas de trator, óleo, para que a agricultura familiar possa estabelecer sua lavoura. O governo vai distribuir semente agora na segunda quinzena de janeiro, segundo as informações do CEDRAF e da Secretaria da Agricultura, e assim vai ter um caminho natural para que o agricultor receba o seu tratamento do solo e receba a semente para que nas primeiras chuvas aí da quadra chuvosa eles possam plantar e, se Deus quiser, termos bons frutos. Vamos rezar. Gilmar Bistrô, muito obrigada. Boa noite. Ok, obrigado. Eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite.